E como a gente disse, a investigação foi feita pela Procuradoria-Geral dos Estados Unidos, pela FBI. Vamos começar com a nossa correspondente em Nova York, a Sandra Coutinho, que está acompanhando esse caso desde cedo com a gente. Sandra, o FBI pediu colaboração internacional nas investigações e os 7 detidos na Suíça devem ser extraditados para os Estados Unidos. Ao que parece, os agentes têm muito trabalho pela frente, né? Olha só, Heloísa, isso aqui é o trabalho que já ficou para trás. São 260 páginas dessa investigação feita pelo FBI aqui nos Estados Unidos, que envolvem autoridades da FIFA, da CONMEBOL, que é a Confederação Sul-Americana de Futebol, e da CONCACAF, que é a Confederação de Futebol dos Estados Unidos, né, quer dizer, da América do Norte e do Caribe, além de empresas de marketing esportivo. Tudo isso aqui foi reunido durante 3 anos de investigação que contaram com a ajuda do ex-presidente da Confederação Americana de Futebol, conhecido como Chuck Blazer. Ele fez uma espécie de escuta, né? Ele forneceu vários documentos para essa investigação. Ele chegou a usar a escuta dentro de algumas reuniões para provar que esse esquema de corrupção estava realmente em andamento. Inclusive, é muito curioso porque aqui nos Estados Unidos as pessoas costumam dizer, Heloísa, que só vai para a cadeia quem burla a Receita Federal. E foi exatamente porque ele tinha entrado um valor grande na conta dele, bancária, e ele não tinha pagado imposto durante anos, que a Receita Federal foi em cima dele, e aí ele aceitou colaborar com as investigações. Assim ele se tornou uma peça-chave dessa investigação, que começou aqui nos Estados Unidos. Essa é uma outra pergunta que muita gente faz: por que está acontecendo aqui nos Estados Unidos? Porque a secretária, que é correspondente aqui ao Procurador-Geral da República, que é o correspondente ao ministro da Justiça no Brasil, a Loretta Lynch, que deu essa entrevista coletiva que eu acompanhei mais cedo, ela disse o seguinte: reuniões que combinaram o valor da propina, reuniões que combinaram como o dinheiro ia ser lavado e a transferência bancária das propinas, tudo isso foi feito aqui em solo americano. Por isso o FBI está fazendo essa investigação que eu te mostrei aí, esse calhamaço, há 3 anos. E a Loretta Lynch explicou o seguinte: esse esquema de corrupção atinge 2 gerações da FIFA, 24 anos de um esquema de corrupção que funcionava principalmente da seguinte maneira: agências que negociam os direitos de transmissão de jogos das confederações ligadas à FIFA, elas tinham que se reportar diretamente a esses funcionários e esses funcionários cobravam propina. Além disso, também estão sendo investigadas as Copas de 2018, que vai ser na Rússia, e a de 2022, que vai ser no Catar. Por que essas sedes foram escolhidas? E tudo isso está sendo investigado, assim como uma possível ligação da CBF com um fornecedor de material esportivo aqui dos Estados Unidos. Quer dizer, ainda tem muito para ser encontrado. A Loretta Lynch e o procurador federal aqui dos Estados Unidos fizeram apelos para que todos os países envolvidos colaborem com essa investigação para chegar até o fundo, para chegar a todas as pessoas que possam ter tido algum envolvimento nesse esquema de propina, extorsão e lavagem de dinheiro. Pois é, Sandra, vale até lembrar, você falou das sedes das próximas Copas, né, que teve uma investigação também interna na FIFA, que foi acompanhada pela imprensa, e no fim da investigação, em dezembro do ano passado, não houve conclusão nenhuma e as sedes foram mantidas, e daí quem estava dirigindo essa investigação acabou caindo ali na FIFA. Agora, falando ainda dessa situação de hoje, essa operação que foi feita por mando, né, da Justiça dos Estados Unidos, eles citaram algumas coisas, mas ainda não citaram diretamente a Copa do Brasil, a Copa que aconteceu no ano passado. Como é que a Copa do Brasil entra nessa investigação? Pois é, não foi encontrada nenhuma irregularidade relacionada à Copa de 2014 do Brasil. Todas as pessoas que deram essa entrevista coletiva hoje de manhã, o juiz federal, a procuradora-geral aqui dos Estados Unidos, a Loretta Lynch, o chefe do FBI, o James Comey, todos falaram várias vezes da Copa da África do Sul em 2010. E aí a gente estava tentando exatamente fazer essa pergunta, mas afinal de contas, quais são as Copas envolvidas? A última Copa do Mundo foi no Brasil. E eles deixaram bem claro que a Copa do Brasil não foi cercada de irregularidades
não foi encontrada nenhuma irregularidade a respeito da Copa do Brasil durante esses 3 anos de investigações do FBI. Agora, eu queria só completar uma informação, Heloísa, pelo seguinte: a CONCACAF, que é essa confederação do futebol aqui da América do Norte e do Caribe, tem sede aqui nos Estados Unidos, na cidade de Miami, e agentes do FBI entraram na sede da CONCACAF hoje para vasculhar, pegar material de investigação, etc., e fecharam a sede da CONCACAF, isso durante a manhã, pouco depois dessa entrevista coletiva que a gente acompanhou, e não há nenhuma informação quando será reaberta. Agora, esses 7 acusados, né, que foram presos hoje lá na Suíça, a Justiça americana já pediu a extradição deles aqui para os Estados Unidos. 6 deles já disseram que não querem ser extraditados para os Estados Unidos. Existe um tratado de extradição assinado tanto pelos Estados Unidos quanto pela Suíça. Então, isso quem vai decidir é a Justiça dos 2 países. Ainda não há nenhuma garantia que eles vão realmente ser extraditados para cá, mas como já há muitas provas do envolvimento deles, o mais provável é que eles realmente acompanhem, se forem extraditados, eles vão acompanhar o julgamento presos. Heloísa, essas são as primeiras informações do Departamento de Justiça aqui dos Estados Unidos. Pois é, 6 já contestaram, né, já estão pedindo para não serem extraditados, e os Estados Unidos agora têm 40 dias, né, para entrar com esse pedido de extradição. A gente vai acompanhar todo esse processo. A gente ainda não sabe exatamente como está funcionando lá dentro da Suíça, mas foi a própria polícia suíça que fez essas prisões, né? Eles estão detidos, isso já foi confirmado. A Ana Carolina Bar, nossa correspondente em Londres, também passou a informação para a gente que foi vasculhada a sede da FIFA em Zurique, a exemplo do que aconteceu aí em Miami, na CONCACAF. E a gente agora vai esperar os próximos passos, porque tem já réus confessos, entre eles um brasileiro, empresas que já confirmaram participação em todo esse grande esquema, mas a gente está aguardando agora todas essas confirmações de participação exata de cada um e como que vai funcionar esse processo. Eu tenho aqui, Sandra, um esquema que você viu durante a entrevista coletiva aí em Nova York pela Procuradoria-Geral dos Estados Unidos. É um esquema que mostra mais ou menos como funcionava o esquema de corrupção. Eles não detalharam a participação exata, não tem os nomes, mas a FIFA ali, acima do guarda-chuva, é a empresa, a organização que congrega várias outras confederações de futebol e que é responsável pelo maior evento de futebol do mundo, um dos maiores eventos esportivos que acontecem e que movimentam muito dinheiro, né? Tem uma previsão de desvio aí de 150 milhões de dólares. Qual é o número que foi dado por aí, Sandra? Exatamente. Durante esses 24 anos, os desvios teriam sido da ordem de 150 milhões de dólares. Eu queria te pedir, Heloísa, se a gente pode usar a tela anterior dessa arte que a gente mandou aqui para explicar como é que foi abordado, né? Foram abordadas essas 2 telas durante a entrevista coletiva, né? E o que o Kelly Curry, que é o juiz federal que está cuidando do caso, o que ele falou sobre esse esqueminha aí que a gente está vendo na tela. Ali estão os organizadores dos torneios esportivos, que são as afiliadas da FIFA. É a FIFA, se for o caso da Copa do Mundo, as Copas da CONCACAF, da CONMEBOL, etc. Todas as confederações regionais ligadas à FIFA. As setas de cima são as setas corretas, o que deveria corretamente acontecer. Essas organizações deveriam vender para empresas de marketing esportivo os direitos de transmissão para que, então, essas agências de marketing esportivo vendessem para as televisões e rádios do mundo inteiro o direito de exibir os jogos, de transmitir os jogos dessas organizações, da FIFA, Copa da CONCACAF, etc. Embaixo, em vermelho, é a parte irregular dessa transação. O que acontecia ali? Ali, dirigentes da FIFA e das confederações regionais exigiam que essas agências de marketing pagassem propina para eles, para que houvesse essa transação de venda de direitos de exibição. E também para conseguirem apoio oficial para que aquelas cidades que fazem lá a candidatura para serem sedes de eventos esportivos fossem escolhidas como sedes
ou da Copa do Mundo, ou de Copa América, outras competições esportivas. Então foi exatamente assim que ele desdobrou. A parte em azul e as setas em branco são as partes normais, é assim que é a previsão que as coisas aconteçam. A parte em vermelho são os intermediários que literalmente botavam dinheiro no bolso, né, Heloísa? Pois é, para enriquecimento próprio, eles deixaram isso muito claro, falaram muitas vezes a palavra ganância.